Graça e paz, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Vamos ler o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 27, no versículo de número 1. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul? Vou ler mais uma vez. Disse, porém, Davi no seu coração. O que Davi disse no coração dele? Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, nesse momento nós queremos nos colocar diante de Ti. Pedir a Tua direção, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa falar através da minha vida nas suas palavras. Que o Senhor abra o meu coração para que eu possa entender e que o Senhor abra o coração destes ouvintes para que eles possam receber e crer. Ilumina a nossa vida, abra os nossos ouvidos, que a Tua bênção esteja sobre nós. É o que eu te peço em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, nós estamos aqui diante de uma passagem muito significativa da vida de Davi. Davi está entrando na presença de Deus e está dizendo isso. Será que algum dia, em algum momento, eu vou perecer nas mãos de Saul? Ele está dizendo o seguinte: será que eu vou morrer? Será que Saul vai conseguir me matar? Eu quero, nesse momento, dizer para mim, para você, que todos nós já passamos, estamos passando, ou iremos passar por uma situação parecida como essa situação que Davi está passando. Um sofrimento, uma dor, uma angústia que você não sabe por que está passando, de onde que ela vem ou quando ela irá acabar. Uma dor que você chega a dizer: será que essa dor vai me matar? Será que esse sofrimento vai me destruir? Será que essa pessoa que me persegue em algum momento vai alcançar a minha vida? O que levou Davi a dizer essas palavras? O que leva a gente a dizer essas palavras? O que leva a nossa vida a entrar num desespero ao ponto de temer por ela? Porque Davi aqui está com medo. Olha, Davi disse no seu coração: algum dia eu vou morrer pelas mãos de Saul. Para ele chegar nesse ponto, ele passou por inúmeras situações difíceis e constrangedoras na sua vida. Um sofrimento muito grande ao ponto de Davi chegar nesse ponto. Eu quero lembrar você da unção de Saul. Nós vamos voltar lá na unção de Saul. Se você procurar aqui nesse canal que você está assistindo, tem aí uma ministração onde eu falo sobre a humildade de Saul. E lá eu falo sobre a unção que Saul recebeu. Saul recebeu a unção de Deus para ser o primeiro rei de Israel. Ele era um homem de Deus, um homem especial, um homem chamado por Deus para fazer uma coisa muito grande sobre o povo de Israel, que era governar o povo de Israel. Deus, ele estabeleceu no Antigo Testamento 3 ministérios. O ministério dos profetas, o ministério dos sacerdotes e o ministério dos reis. E Saul foi o primeiro rei ungido por Deus, legítimo, para cuidar do povo. O rei, ele era o responsável de Deus do ponto de vista político. O sacerdote era o responsável de Deus do ponto de vista eclesiástico. E o profeta era aquele que fazia a curadoria do rei e do sacerdote. Se o sacerdote se corrompesse, Deus levantava um profeta para corrigir o sacerdote. Se o rei se corrompesse, Deus levantava um profeta para corrigir aquele rei.
E não aconteceu diferente na vida de Saul. Saul foi um rei, ungido por um profeta sacerdote, que era Samuel. E ele fez umas coisas muito boas, muito maravilhosas, coisas extraordinárias, que em um momento a gente vai falar sobre essas coisas. Vamos deixar os feitos de Saul de lado para falar sobre essa situação desagradável aqui. E depois a gente volta. Mas nesse momento que Davi está aqui, passaram-se muitos anos da unção de Saul. Saul, em um momento, em um episódio da sua vida, ele foi dirigido por Deus para destruir os inimigos de Israel. E o profeta Samuel falou com ele, o negócio é o seguinte, você vai destruir os inimigos, todos os inimigos, e vai me esperar para fazer o sacrifício. E aí o profeta Samuel demorava para fazer o sacrifício, e Saul foi lá e fez o sacrifício no lugar de Samuel. Ou seja, lembra que eu falei? O sacerdote fazia o sacrifício diante de Deus e ele cuidava do povo do ponto de vista eclesiástico. O rei cuidava do povo do ponto de vista político. E o profeta fazia a curadoria dessas duas coisas. Quando chega o sacerdote profeta Samuel e vê que Saul acendeu o sacrifício, fez o sacrifício, ele ficou muito irado porque Saul estava transgredindo um mandamento de Deus, a ordem ministerial de Deus. E aí o profeta Samuel chega lá, dá um sermão nele e vai embora. Quando ele está indo embora, Saul pega na orla do manto de Samuel e o manto de Samuel se rasga. E aí Deus fala para Saul através do profeta Samuel. É o seguinte, o Senhor queria confirmar o seu trono, mas por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, é nessa passagem que aparece aquele lindo versículo, né? É melhor obedecer do que sacrificar. E aí o profeta Samuel fala para ele, olha, hoje Deus vai rasgar o seu reino e dar para outra pessoa. Do mesmo jeito que o manto de Samuel estava rasgado nas mãos de Saul, Deus estava rasgando o reino de Saul e dando para outra pessoa. Então imagina essa mensagem na cabeça de Saul. Presta atenção. Alguém vai ser rei no meu lugar e vai me substituir. Deus me rejeitou. Deus está escolhendo um outro rei. Passa-se algum tempo. Saul fica preocupado. Saul começa a vigiar Samuel. Samuel, fugindo de Saul, vai até a casa de Jessé por ordem de Deus. E fala para Jessé, olha, eu vim aqui fazer um sacrifício, eu vim aqui fazer uma unção, e eu quero que você me mostre os seus filhos. Passa diante de Samuel todos os filhos de Jessé. E aí Samuel pergunta assim, não tem um outro filho, não? Porque nenhum destes Deus escolheu para a função que eu tenho para ele. E aí o Jessé, o pai de Davi, fala assim, tem um mais novo, é um menino, ele está lá no pasto, cuidando das ovelhas, não perde tempo, não. Não é ele, não. Aí o profeta Samuel fala, não, manda ele vir cá, chama ele. E aí o Davi chega diante de Samuel, Samuel olha para ele e Deus fala, é isso aí. Samuel unge Davi a rei de Israel. E aqui é a primeira lição que eu tenho nesse momento para nós. Primeira lição. O tema dessa mensagem é as consequências da inveja de Saul. Quero falar sobre isso. Mas a primeira lição que eu quero dizer para você é o seguinte. Deus coloca a nossa vida em muitas encrencas. Deus é especialista em ferrar a nossa vida. Exatamente. Davi está dizendo aqui no capítulo 27, está desesperado. Senhor, será que em algum momento eu vou perecer nas mãos de Saul? Tudo isso começa aqui. Não são de Davi. Davi não precisava ser rei, Davi não precisava ser nada disso. Davi poderia viver a vida dele em paz, em segurança, na bênção de Deus. Não precisava envolver com essa treta de Deus. Não. Isso aqui é um problema que Deus colocou Davi. Então preste atenção, Deus coloca a gente em enrascadas. Deus coloca a gente em situações desagradáveis. Para quê? Para treinar o nosso coração. Ok?
Deus coloca a gente em situações desagradáveis para treinar o nosso coração, para treinar o nosso espírito, para fazer de nós pessoas de Deus, para fazer de nós pessoas que cumprem os desígnios e os propósitos de Deus. Se Deus mostra para Davi todo o processo que ele passaria para se tornar o rei de Israel, Davi teria desistido. Se Deus mostra para Moisés todo o processo de libertação do povo de Israel do Egito, Moisés tinha desistido. Se Deus mostrar para nós tudo o que vai acontecer no processo dele na nossa vida, a gente desistiria dos desígnios de Deus. Mas Deus nos chama, primeira lição, nos coloca numa encrenca, mas ele não deixa a gente sozinho. Ele respondeu Davi, a gente vai ver que ele respondeu Davi. Aparece um gigante em Israel, um gigante dos filisteus, desafiando o povo de Israel. O rei dos filisteus faz com Saul uma coisa muito comum naquele tempo. Naquela época havia o duelo dos campeões. O homem mais poderoso do meu reino lutará com o homem mais poderoso do seu reino. Se o meu homem vencer, o seu povo será meu servo. Se o seu homem vencer, o meu povo será o seu servo. Isso era comum, isso acontecia naquela época. A gente está falando de reinados nessa época que esse povo de Israel era como se fosse uma fazenda muito grande. Não era um povo tão numeroso, né? Aqui a gente tem um povo de Israel bem edificado, mas não tão numeroso como é hoje, como era na época de Jesus. Era um povo, mas não era um povão imenso. E o que acontece? Saul já é o rei, Saul já está no trono, Saul já fez coisas maravilhosas, e quem deveria enfrentar Golias no combate dos campeões era o próprio Saul. Saul que tinha que ir lá diante de Golias e destruir Golias. Mas ele não faz isso porque ele está acovardado, ele está com medo. Se você procurar na mensagem que eu fiz sobre a humildade de Saul, você vai ver lá que Saul era um homem maior de Israel. Ele sobressaía dos ombros, ele sobressaía todos os homens. Ele era o homem mais capaz do ponto de vista bélico, ou seja, ele tinha maior poder de encher a cara de Golias de porrada mesmo, de derrubar o gigante, mas ele está acovardado. E aí chega alguém ungido de Deus, que é o Davi, aceita o desafio, derruba o gigante com a pedra, corta a cabeça do gigante. Davi e Saul começam a estabelecer uma amizade linda, uma amizade maravilhosa, uma amizade cujo qual Saul se torna o sogro de Davi e leva Davi para morar na sua fortaleza. Preste atenção aqui numa coisa. O trono de Saul ficava em uma fortaleza. Depois você vai ver que o trono de Davi ficava em um palácio. Porque na época de Davi, na época que Davi era rei, Davi ele construiu um palácio na cidade de Jebus, que hoje é Jerusalém, que ele conquistou em uma das suas batalhas. Na época de Saul, Saul ficava em uma fortaleza, não ficava em Jebus. Eu creio que é em Gibeá. Se não for, é uma cidade daquela região. E Saul chama Davi para morar com ele. Davi mora com Saul, Davi vive ao lado de Saul, Davi se casa com uma das filhas de Saul, começa a trabalhar no reino, começa a crescer, a prosperar, se torna o líder dos exércitos de Israel. As batalhas de Israel são vencidas por causa de Davi. E aí as mulheres começam a cantar uma canção que perturbou o coração de Saul de uma maneira muito grande. As mulheres disseram assim, na rádio FM de Jerusalém, um pagodinho começou a tocar. Saul matou os seus milhares, e Davi matou os seus 10 milhares. Essa música entrou no coração de Saul, e Saul sentiu ciúme e inveja de Davi. Saul sentiu ciúme e inveja do seu amigo. Eu anotei aqui, segundo ponto. Primeiro ponto,
Deus nos coloca em enrascadas e nos tira de lá. Segundo ponto, amizade, ciúme, inveja. Saul, Davi e Jonatas. Essa tríade, amizade. Toda amizade tem momentos de ciúme, tem momentos de inveja. Todo relacionamento tem momentos de ciúme, tem momentos de inveja. Havia ciúme entre Saul e Davi, provavelmente entre Davi e Saul, entre Davi e Jonatas, entre Jonatas e Saul. Essa relação humana, ela possui esses sentimentos. Esses sentimentos vêm. Olha só, vou levantar uma tese aqui para você. Se Saul tivesse vivido a sua vida em paz com Davi, ele teria morrido, descansado no Senhor, e Davi teria reinado após a morte de Saul numa boa, sem nenhuma preocupação. E provavelmente construiria um reino igual construiu. Mas por que houve tanta confusão? Por que houve tanta treta? Por que houve tanta intriga? Por causa desse sentimento que está no coração de Saul para com Davi. Esse sentimento de ciúme, esse sentimento de inveja, faz com que Saul olhe para Davi e comece a perseguir Davi. Observe uma coisa que eu vou te falar, olha só. Tudo que Davi era e tudo que Davi possuía, Saul era mais e melhor. Saul era o rei, Davi era um rei ungido. Saul era ungido e além de ser ungido, estava no trono. Saul tinha riquezas, Davi não tinha riquezas. Saul tinha poder, Davi não tinha poder. Por que Saul tem inveja de Davi? Ele tem inveja de Davi não é pelo que Davi tem, é pelo que Davi é. As pessoas têm ciúmes umas das outras e inveja umas das outras, não é pelas posses que as pessoas têm, é pelo que a pessoa é e pelo que a pessoa representa. Esse sentimento, a gente vai ler o texto todo, ele não está no coração de Davi. Davi o tempo todo tratou Saul como um pai, como um rei, como um homem honrado, como o ungido do Senhor. Já Saul tratava ele com um baita de um transtorno de bipolaridade. Tinha dia que ele virava e falava: Davi, meu filho amado. E tinha dia que ele tentava matar Davi. Ele pegou a lança e jogou no peito de Davi. Se Davi não tivesse se desviado da lança, ele teria morrido. Em um episódio, Saul pega os seus soldados e vai até os aposentos de Davi. Davi morava na fortaleza de Saul. Saul vai até os aposentos de Davi para matar Davi, por causa do ciúme e da inveja. Então, quando o ciúme brotar no nosso coração, a gente precisa sufocar o ciúme. Quando a inveja brotar no nosso coração, a gente precisa sufocar a inveja. Esses sentimentos são da carne, esses sentimentos são da humanidade, esses sentimentos são nossos. Às vezes a gente está numa situação e vê alguma coisa acontecendo, aí vem aquele sentimento de ciúme, vem aquele sentimento de inveja. Você tem que destruir esse sentimento através da cruz de Cristo, através da graça de Cristo. Você tem que orar e pedir: ó Deus, não estou entendendo, por que eu tenho ciúme do meu irmão? Tem esposas que têm ciúmes dos maridos e maridos que têm ciúmes das esposas. Às vezes a esposa consegue um emprego bom, aí o marido fica com ciúme. Às vezes a esposa consegue entrar numa faculdade, aí o marido fica com ciúme. Ciúme de alguém que é uma só carne. Entende? Porque isso é do coração humano. O apóstolo Paulo, lá na carta que ele escreveu aos Gálatas, ele fala que tudo isso são obras da carne. E o que a gente faz com as obras da carne, Israel? A gente sufoca. A gente coloca na cruz. A gente pede perdão. A gente ora e pede para Deus tirar o sentimento de ciúme e o sentimento de inveja do nosso coração. E se a gente percebe que tem alguém no nosso círculo, se a gente percebe que existe um Saul na nossa vida, a gente ora a Deus para que Deus tire o sentimento do coração dessa pessoa. A gente faz uma oração da seguinte maneira: Senhor, tira o sentimento de ciúme, de emulação, de competição que aquela pessoa tem para comigo.
Porque eu não quero entrar nessa confusão, eu não quero entrar nessa competição, eu não quero entrar nessa disputa, porque essa disputa pode trazer muitas consequências ruins, negativas, desastrosas na nossa vida. Você vai ler o texto que eu estou acompanhando com você aqui, muita desgraça aconteceu por causa de um sentimento de ciúme e de inveja no coração do rei. Por um lado, eu tenho que defender a questão de Saul aqui por causa do contexto da época. Presta atenção. Quando um rei tomava o trono do outro, esse rei que tomou o trono, ele matava as esposas, os filhos, os netos, se tivesse bisnetos e tataranetos, todo mundo morria. Porque era um costume do Oriente você dizimar toda a descendência do rei antigo, para que ninguém no futuro reclame o trono, entendeu? Para que ninguém no futuro traga uma rebelião sobre o trono. Você vai estudar a história de Davi, você vai ver que isso aconteceu lá na vida de Davi. Um dos filhos de Davi tomou o trono dele. Então, os reis antigos, eles tinham essa pulga atrás da orelha, esse medo. Se alguém tomar o meu trono, eu vou perder toda a minha história, toda a minha descendência. Então, Saul está olhando para Davi e pensando, se ele for o rei, ele vai tomar o trono e ele vai destruir tudo que eu tenho. Ou seja, Saul nunca conheceu o coração de Davi. Porque o coração de Saul estava nas coisas que ele possuía, estava no reino, nas coisas que Deus havia dado para ele. Nunca conheceu. Tem pessoas que às vezes a gente se aparta delas, elas falam algumas coisas com a gente pensa, poxa, você pensava tudo isso de mim? Que absurdo. Nunca me conheceu, porque eu não pensava tudo isso de você. Entende? Aqui eu lembro de minha mãe até hoje, minha mãe é uma pessoa muito de Deus, e ela fala assim, meu filho, toma cuidado com a inveja e com a ambição. Aí eu sempre pensei, seu Deus, mãe, mas o que eu posso fazer se alguém tem ciúme de mim e inveja de mim? Né? Minha mãe mesmo nunca me respondeu, mas eu encontrei na Bíblia respostas para isso. É a oração, é colocar tudo isso na cruz de Cristo. É perdoar e ser perdoado. É pedir, oh Deus, tira o sentimento de inveja, tira o sentimento de competição, tira o sentimento de ciúme da minha vida. E, se possível, tira o sentimento daquela pessoa para comigo. O sentimento ruim. Essa coisa que sobe nos nossos corações que não é de Deus. Quando os dois oram, imagina, aquele que está sentindo o ciúme, orando para Deus tirar, e aquele que está sendo alvo do ciúme, orando para Deus remover. Um milagre acontece. As pessoas se consertam. As pessoas, elas conseguem reestabelecer o relacionamento. Às vezes um relacionamento bonito. Olha os relacionamentos. Saul era pai para Davi. Davi era um amigo íntimo do filho de Saul, Jonatas. E aquele ciúme havia colocado o coração de Saul tão distante do coração de Davi, que há um momento da narrativa que ele atenta contra a vida do próprio filho Jonatas por causa desse ciúme. Ele se levanta contra a filha, você está defendendo aquele louco. Ele se levanta contra o filho, você está defendendo Davi. Tem uma hora que ele fala isso que eu expliquei para você, para o próprio Jonas. Ele fala assim, olha, rapaz, na hora que ele se tornar o rei, ele vai te matar. Você não tem medo da sua descendência, do seu futuro, não? Por causa de toda essa confusão, Davi é obrigado a ir embora da fortaleza de Saul. E aqui começa o sofrimento desse homem. Começa a dor desse homem. Imagina você ter alguém que você ama. Que você ama como se essa pessoa fosse um pai para você. E você simplesmente está brilhando na vida. As coisas estão acontecendo. Você está fazendo o que você tem que fazer e bem feito. Aí essa pessoa, por ciúme, por inveja, decide te matar. E você tem que fugir da casa onde você mora. Você tem que fugir da casa onde você mora com a sua esposa. Graças a Deus, Davi não tinha filhos nessa época. Ele tem que fugir da fortaleza onde ele morava. Mas ele tem que fugir da sua casa e viver como um refugiado por causa de um sentimento de ciúme e de inveja de uma pessoa. E aí começa todo o drama, toda a dor,
toda a angústia que Davi está passando até ele chegar no versículo 1 do capítulo 27. Ora, ainda algum dia vou perecer nas mãos de Saul. Eu vou dividir essa mensagem em pelo menos duas partes, porque não vai dar tempo de falar tudo que tem para dizer. Primeira lição: Deus unge a minha vida e a sua vida e coloca a gente em enrascadas. Deus é bom para fazer isso e Ele nos tira. Segunda lição é no meio das amizades, dos relacionamentos de amor, de carinho. Irmãos, né? Tem irmão que tem ciúme de outro. Relacionamentos familiares. É nesse seio de amor que o ciúme, que a inveja floresce. E a terceira lição: quando você se tornar um refugiado, fuja para a igreja. Davi, ele vai... O primeiro lugar que Davi vai, quando ele foge de Saul, ele vai para o tabernáculo de Moisés, que estava na cidade de Siló. Lá ele encontra o sacerdote. E o sacerdote oferece para Davi uma das coisas, um dos momentos mais marcantes para mim da história de Davi. É esse encontro que ele tem com o sacerdote no templo. É esse encontro que ele tem com o homem de Deus na casa de Deus. Ele chega refugiado, fugido, angustiado, desesperado no templo. E o sacerdote oferece para ele o pão da presença. Quando Davi chega lá, já estou terminando. Quando Davi chega lá, ele fala: eu tenho fome, eu preciso comer e eu preciso de uma arma para me lutar as próximas batalhas, porque eu vou ter que lutar com Saul. E aí, o sacerdote olha para a despensa e não tem comida no templo. Não tem comida no templo. Não havia comida no templo. Isso é muito sério. A gente percebe que a religião estava corrompida nessa época. Tinha que ter comida no templo o tempo todo. Os dízimos e as ofertas que eram dados no templo servia para alimentar os sacerdotes, a família dos sacerdotes, os levitas, as famílias dos levitas e todos aqueles que buscavam ajuda no templo, nas cidades de refúgio. Não tinha comida para Davi e para os seus homens. Davi foi com alguns homens. E aí o sacerdote, ele olha para o pão da presença. Jesus vai contar essa história para nós. Ele fala: não lestes o que Davi fez quando teve fome e comeu o pão da presença que era destinado aos sacerdotes? O que o sacerdote fez? Ele pegou a religião, suspendeu a religião e deu lugar ao cuidado de um ser humano carente. Ele deu lugar ao cuidar de uma pessoa que precisava de alimento. Ele pensou assim: olha, esse pão é proibido, esse pão não podia ser comido por ninguém. Eram 12 pães, 6 do lado direito, 6 do lado esquerdo, que ficava sobre a mesa da propiciação. Esse pão só podia ser comido pelo sacerdote. Isso era um mandamento de Deus, da Bíblia, da Escritura. O sacerdote olha para tudo aquilo ali, pega aquele pão e distribui, reparte os pães, né? Era uns pão grandão assim. Ele reparte os pães e dá para os servos de Davi e dá para Davi, porque ele pensa assim: a religião nos mostra que eu não posso dar esse pão para ninguém. Mas a misericórdia que eu tenho no meu coração me faz oferecer esse pão para Davi. Está entendendo? Esse cara é um pastor de verdade. Esse sacerdote é um homem de Deus de verdade. Às vezes a gente chega nas igrejas, as pessoas chegam nas igrejas, os pastores nos tratam, não todos, né? Os líderes religiosos nos tratam sempre nas categorias da religião. Ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que andar assim, aqui na igreja tem essa regra, aqui no nosso ministério o culto acontece nessa hora. Todas as categorias da religião são apresentadas. E a misericórdia, a graça, o amor, o alimento que é importante, a gente não recebe.
E esse sacerdote mostra para nós que mais importante que todos os ritos religiosos, que todos os mandamentos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, é o cuidado com o ser humano. Quando você chega na congregação, quando você chega no templo de Deus, na casa de Deus, você tem que receber das lideranças da igreja o amor fraterno, a graça de Jesus Cristo. As igrejas evangélicas hoje tratam as pessoas como se fossem números, como se fosse oportunidade. Será que essa pessoa vai fazer algo nessa igreja, que vai trazer um crescimento nessa igreja? Será que esse cara vai trazer algo no ministério? Será que ele vai produzir um fruto? Coloca sempre a religião lá em cima, o pão da presença, o pão da presença. E não consegue abrir mão de todas as metas da igreja, de todos os propósitos da igreja, para cuidar de alguém. Né? Imagina, por exemplo, uma igreja que tem lá no caixa da igreja R$100 para pagar a conta de luz. Aí chega uma pessoa da igreja passando fome. Esse pastor aqui, ele pegou R$100 da conta de luz, que era da igreja, foi lá e comprou pão e deu para o faminto. Cuidou da pessoa necessitada. Cuidou do rei de Israel. Serviu Davi, que no futuro seria o pai do Messias. Jesus Cristo, o Messias, ele é o filho de Davi. E esse sacerdote abre mão de todo o princípio religioso, abre mão de todas as leis da religião e vai cuidar de uma alma preciosa, um moribundo de Deus. Esse sofrimento todo que Davi está passando é o sofrimento que o Messias passa na cruz. É o nosso sofrimento. Presta atenção. Quando Davi aparece, ele é uma figura do Messias. Ele é um signo do Messias. E todo o sofrimento que ele passa é uma simbologia do sofrimento do Messias na cruz. Está entendendo? E todo o sofrimento do Messias na cruz é uma simbologia do nosso sofrimento na vida. Em Cristo nós sofremos, em Cristo nós morremos, em Cristo nós ressuscitamos, em Cristo nós subimos ao céu e em Cristo nós reinamos em glória. Tudo que acontece em Cristo acontece conosco, tudo que acontece com Davi acontece conosco. Então, que você guarde essa mensagem no seu coração. Essas três coisas. Número 1, Deus vai te colocar em enrascadas. Se prepare. Número 2, é na amizade, no carinho, no afeto, nas relações mais próximas que surgem o ciúme e a inveja. Aprenda a sufocar esses sentimentos. E número 3, quando tudo estiver ruim, fuja para a igreja. E eu torço para que você encontre um homem de Deus na igreja. Um beijo. E a gente vai continuar no nosso próximo encontro.